Graças a paz, igreja, saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade em mais uma quarta doutrinária no estudo do Evangelho de Mateus. Eu convido você que está em casa me acompanhando essa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 20. Mas antes, convido a todos a, junto comigo, orarmos ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de, mais uma vez, nos reunirmos ao redor de Tua palavra, para juntos, Senhor, podemos aprender um pouco mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreender todos os ensinos em cima desse texto que vamos explanar nessa noite, e que tudo aquilo, Pai, que o Teu Santo Espírito vier a tratar conosco, que encontre guarida em nossos corações. Muito obrigado por falar comigo, obrigado, Deus, por tratar primeiramente comigo, e me ajuda, Senhor, a passar tudo aquilo que Tu me ensinastes ao meu irmão, à minha irmã que está assistindo essa noite. Fica conosco, Senhor Deus, que possamos aproveitar mais um momento em Tua presença. Assim te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, Mateus capítulo 15, então vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 20, o bloco que tem por título, na versão que eu estou utilizando, Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Bem, irmãos, nós vamos iniciar lendo o texto e eu vou separar esse primeiro bloco do capítulo 15 em duas partes, tendo em vista que o próprio título, ou esse título que é dado na versão que uso, ele também é separado em dois pontos. São assuntos correlatos, são assuntos que tratam de um mesmo tema, mas são divididos nesses dois aspectos, né? Jesus, ele aqui trata sobre uma parte da tradição dos anciãos, e nós vamos entender um pouco mais na explanação que farei adiante. E um outro ponto é sobre o que de fato contamina o homem. Bem, assim nos diz a palavra do Senhor. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, Jesus, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos do barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar a mão
não o contamina. Pois bem, igreja, como eu falei aqui, eu vou dividir esse texto em dois blocos. O primeiro do versículo 1 até o versículo de número 9, o segundo do versículo 10 até o 20. Jesus aqui, ele começa esse texto tratando sobre a tradição dos anciãos. Mas, primeiramente, o que seria essa tradição? Nós vemos nos evangelhos, muitas vezes, Jesus tratar sobre a prática que os fariseus têm de observar constantemente as leis humanas, esta própria tradição, né? A tradição do homem, a tradição dos antepassados, dos fariseus. Pois bem, essa tradição era uma lei passada de geração em geração de forma oral. Uma lei que tinha por intuito, ou por sua natureza de seu nascimento, explicar e facilitar o entendimento da Torá. A Torá, ela foi fornecida ao povo de Deus e, segundo os fariseus, era necessário que fosse compreendida. Daí começaram a surgir, irmãos, algumas explicações acerca da palavra do Senhor. E diante da palavra do Senhor, começou a surgir algumas outras leis que permeavam as Sagradas Escrituras. Tinha um ditado que dizia que para cada lei que Deus criou, os fariseus criavam, e aí, me perdoe, eu não lembro se 100 ou 1000 outras leis, eu não lembro o número exato, mas era algo que tratava exatamente dessa monstruosidade legal que estava sendo criada com o intuito inicial de se explicar a lei, mas criando cada vez mais confusão. Essa lei, a título de curiosidade, ela foi escrita no 2º século. Então, de fato, o que era passado como tradição oral virou um compêndio de normas escritos e que é seguido até hoje. Essa lei ela é chamada de, me perdoem também se eu não pronunciar corretamente o nome, mas é algo parecido com Mishnah. E ela tem por tradução ensino, instrução ou algo dessa natureza. E que hoje, atualmente, faz parte do Talmud. O Talmud é um compêndio de 11 livros que contém toda a lei judaica, tudo aquilo que eles têm por costume. Então faz parte da cultura judaica atualmente o observar essa tradição que nasceu aqui no período em que Cristo ainda andava nessa terra, irmãos. Pois bem, cerca desses 11 livros ainda são utilizados e Cristo, há mais de 2000 anos atrás, já trazia a atenção acerca dessas leis humanas sendo sobrepostas ou, e muitas vezes, enaltecidas e colocadas em primeira instância em detrimento das leis de Deus. Este exemplo que nós observamos aqui, para ficar um pouco mais claro o que eu estou dizendo, os fariseus trazem para Cristo uma condição de lavar as mãos, para que os irmãos possam compreender um pouco melhor. Diante da tradição dos anciãos, tem um costume detalhado de como as mãos precisam ser lavadas, a quantidade de água utilizada e quantas vezes deve se enxaguar as mãos também. Então é tudo muito detalhado, porque para eles ainda observavam preceitos de higiene e de saneamento que foi imposto ao povo de Deus na época da peregrinação do deserto. Então Cristo aqui, ele traz essa condição acerca da exacerbação de forma exagerada em que os fariseus tinham de observar esses costumes humanos, essas práticas humanas acerca da tradição, acerca dos costumes. E Cristo, não só nesse texto, mas em muitos outros textos, ele traz essa vaidade que os fariseus tinham de deixar claro as vestes como eram usadas, os costumes como eram respeitados, a tradição como era observada, não só como um status religioso, mas um status social. Cristo ele inicia até o versículo 9 tratando sobre isso. Eles trazem um questionamento: por que os seus discípulos não observam a tradição? E Jesus deixa claro, eles não observam e vocês também não. E não só a tradição, mas também não observam a lei. E Cristo aqui traz o exemplo de honrar pai e mãe, e ele vai discorrendo ao ponto que ele chega em Isaías. Ele cita o profeta Isaías e fala: olha,
Bem falou Isaías a respeito de vocês. E quando Cristo cita no versículo 8 e 9, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Cristo aqui faz uma referência clara de Isaías 29, 13, onde nitidamente o profeta ele traz a tristeza de Deus em saber que o povo está lhe louvando, lhe engrandecendo, lhe exaltando da boca para fora, com lábios, com ações, mas na verdade Deus aqui ele deseja alcançar o coração do homem, a verdadeira adoração. Isaías cita isso e Cristo rapidamente, de forma muito perspicaz, traz o texto da palavra de Deus e aplica esta situação, deixando claro que a tradição ela é extremamente prejudicial, porque além de envaidecer o homem, ela não tem serventia, porque ela se opõe diretamente à palavra de Deus, às tradições espirituais, à lei, irmãos, a nossa Bíblia hoje em dia. Se observarmos, não é muito diferente do que temos atualmente vivendo no mundo. Nós observamos pessoas que rotineiramente tentam utilizar tradições antigas, talvez com um falso sentimento ou um falso achismo, de que se aplicarem essas tradições vão viver algo parecido com o que as pessoas viveram aqui no período em que a Bíblia aconteceu, né? Na história bíblica, na época em que Jesus caminhou conosco, na época dos apóstolos, na época da escrita, de fato, de todos esses textos que nós temos em mãos. Mas isso é lê do engano, irmãos, porque nós não necessitamos dessas tradições, nós não precisamos dela. Nós temos em nossas mãos a verdade. Aplicar a palavra de Deus, compreendê-la, entendê-la e tê-lo como um único manual de fé e prática é mais do que o suficiente para seguirmos e agradarmos a Deus. Então essa observância desnecessária das leis, preceitos, costumes que estão fora da palavra é totalmente descabido, irmãos. Então essa observação dos fariseus nesse momento foi corretamente, e isso é óbvio, rebatida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, dito isto, é o primeiro ponto que eu tenho a explanar e a explicar aos irmãos. Cristo deixa claro que a observação da tradição, ela é prejudicial, porque neste ponto ela vai de encontro à tradição, regras, normas e o costume da lei de Deus, que deve ser observada em primeira instância sobre qualquer outra lei e qualquer outra tradição. O segundo tópico que eu trago aqui, e também está no título, é o que contamina o homem, que é a partir do versículo 10. Jesus aqui ele deixa claro, o texto ele começa tratando de uma tradição e muito claramente sobre um ponto de lavar as mãos. Aqui havia essa necessidade, ou era observado, porque tinha uma crença ou acreditava que ao estar com as mãos sujas, isso iria contaminar o corpo. Comer com as mãos sujas era entendido como algo muito errado na época, irmãos. Mas Cristo traz um paralelo a isso imediatamente após, a partir do versículo 10. Ele diz, tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Jesus deixa claro, vocês acham que sabem como funciona, mas vocês não sabem. Então, escutem o que eu vou dizer e compreendam. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Cristo aqui deixa claro que ele não se importa com o escândalo dos fariseus. Isso aqui é um texto que deixa muito claro. Muitos outros textos, Jesus ele causa esse espanto dos fariseus, mas ele não declara isso para aqueles que estão ao redor. Nesse texto, Cristo deixa muito claro, eu não estou preocupado com o escândalo que causei neles. E Cristo ainda vai um pouco mais além. São cegos. E estão guiando cegos. Ambos irão se precipitar, eles vão cair do abismo, porque estão observando o que não devem observar. Os discípulos que caminham com Jesus
e que por muitas vezes também observamos isso, um espanto de Cristo. Obviamente, irmãos, eu falo espanto entre aspas, porque nada poderia surpreender ou espantar o nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha todo o conhecimento. Mas o espanto de Jesus é em observar que os próprios discípulos que caminham com ele não conseguem compreender os ensinos da palavra de Deus e os ensinos que Jesus apresentava a eles. E Cristo ele fala, né, após Pedro questionar, ensina-nos, explica-nos a parábola, o que isso quer dizer? E Cristo ele fala, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procede, e aí Jesus ele trata maus desígnios, ele fala sobre homicídios, adultérios, enfim. Todo aquele rol de práticas, de coisas que de fato caracterizam a contaminação do coração, a contaminação da alma. Pois bem, irmãos, Cristo aqui deixa muito claro que a atenção ela deve ser dada por aquilo que a boca fala, porque o que a boca fala deixa muito claro, caracteriza do que o coração está cheio. Em outro texto, nos é ensinado a importância de refrear a língua, e vai realmente muito em paralelo a isso que Cristo está dizendo. A nós, nos dias de hoje, é muito importante que tenhamos isso em mente, irmãos. As práticas antigas ou práticas mundanas, elas vão apontar para coisas mundanas. As práticas divinas e os costumes divinos apontarão para coisas divinas do reino de Deus. Temos que observar muito claramente aquilo que o mundo nos impõe como regra, como prática, como tradição. Precisamos compreender o que de fato a palavra diz acerca destas coisas. Aqui, como falei anteriormente, faz uma alusão à lei que foi deixada ao povo de Deus na época da peregrinação. Uma lei que tratava sobre questões sanitárias. Sim, para que houvesse uma manutenção do povo num período tão árduo que esse povo transitou. Aqui, irmãos, Cristo, ele deixa muito claro em sua palavra, eu não vim revogar a lei. Jesus, ele deixa claro isso. Ele veio cumpri-la. Mas Cristo, por mais de uma vez, ele também deixa claro com suas palavras e com seus atos. Ele está cumprindo a lei, mas a lei de Deus. Ele não está preocupado com a tradição do homem. Porque assim como esse alimento, assim como essa prática, ele não vai contaminar. Ele não vai gerar uma contaminação da carne se você não observá-la. Mas se você não observa a palavra do Senhor, aquilo que ela nos ensina, a maneira como precisamos recitá-la, falar sobre ela, pregar a palavra, isso sim, irmãos, vai fazer com que o nosso coração fique cheio de outras coisas e a nossa boca, ela fale outras coisas além da palavra. Obviamente, nós temos nossas práticas, nós temos costumes, nós temos o nosso dia a dia. Seria muito bom se pudéssemos passar o dia apenas falando da palavra de Deus. E não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas se em algum momento você for posto numa situação em que você precise falar algo, expressar uma opinião, deixar claro o seu ponto de vista, que o faça dentro da palavra do nosso Deus. Que evite, que você pensa, reflita acerca de tudo aquilo que sai de sua boca. Porque assim como Cristo deixa claro, isso é que verdadeiramente contamina o homem. Não aquilo que entra, não o que você come, não um costume de higiene que você tenha, obviamente que isso é importante ser observado, mas para a manutenção, a higiene da alma, é necessário que observamos sempre aquilo que sai de nossa boca, o que habita na nossa mente, o que está em nosso coração. Foi difícil, talvez, para esses discípulos que aqui estavam com Jesus, compreender. Foi escândalo para os fariseus escutarem essa palavra, porque Cristo, ele aqui deixa claro que além dele não dar atenção à tradição, ele não se importa com o escândalo e ele caracteriza chamando todos de cegos, eles não sabem para onde estão indo. E hoje em dia, irmãos, nós temos o costume de dar atenção, muitas vezes, a esses que se escandalizam, que são cegos conduzindo cegos. Então se mantenha firme, meu irmão, minha irmã, acerca do que diz a palavra do nosso Deus.
o nosso manual prático, o nosso único livro, a nossa única regra de fé, de prática, de costume, a nossa real tradição, aquilo que temos que observar cotidianamente. Pois os ensinos que aprendo em Mateus 15, do versículo 1 até o versículo 20, com Cristo não se escandalize com o escândalo do outro. Muitas vezes o que vem do mundo, ou ouso dizer, tudo que vem do mundo, ele não é importante, irmãos. Ele não vai trazer a salvação para a sua alma. Ele não vai trazer algo positivo. Ele não vai trazer edificação, um conhecimento sadio, sabedoria vinda da parte de Deus. Muitas vezes as pessoas se escandalizarão quando você falar da palavra do Senhor. Mas tenha atenção. Trate tudo com muito zelo, com muito amor. Mas se mantenha sempre firme, sabendo que aquilo que sai da sua boca, com certeza é o que habita em seu coração. E com certeza é isso que pode gerar a contaminação que Cristo aqui trata. Tenha isso em mente, irmãos. Que a sua boca, que o seu coração, ele seja cheio, mas cheio da palavra de Deus. E que no abrir de sua boca, você possa falar com intrepidez tudo isso que nos foi revelado pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Pois bem, é isso que eu tinha para explanar essa noite acerca do texto de Mateus 15. Espero que tenha sido de grande valia, que a palavra do nosso Deus ela possa habitar em teu coração, habitar em sua mente, que você possa refletir nesse texto, assim como eu refleti, e que o nosso Senhor Jesus Cristo ele continue fazendo a sua obra em nossa igreja. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus. É muito bom aprendermos com a Tua palavra. É muito bom, Senhor Deus, termos a certeza de que estamos no caminho certo, aprendendo culto após culto, momento após momento, Senhor. Sempre que temos a oportunidade de nos reunirmos ao redor da Tua palavra, é um privilégio, Deus. É muito bom estar aqui em minha casa e saber que o meu irmão, a minha irmã, vai estar junto comigo em suas casas, escutando a Tua palavra, refletindo um pouco, pensando acerca de tudo aquilo que nós lemos. Nós queremos, Deus, Te agradecer, porque é um presente que temos em nossas mãos, esse texto sagrado, deixando muito claro para nós o que nós temos que observar. De fato, um manual, Senhor, de prática, de ação, algo não só literário, mas algo que nos ensina diariamente como agir, o que evitar. É muito bom, Deus, quando nós entendemos a Tua palavra, observamos e a praticamos, porque sabemos que estamos um pouco mais perto de Ti. Nos ajuda, nos ensina, Deus, nos dá o conhecimento, abre a nossa mente, Espírito Santo, para podermos compreender cada vez mais e mais o que a Tua palavra nos ensina. Nós Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos ao redor dela. E assim nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz seja contigo, meu irmão.